Hélio Luz foi o delegado e chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro entre os anos de 1995 e 1997. Ele ficou conhecido pelo seu trabalho à frente da divisão anti-sequestro, por seu combate à corrupção dentro da polícia carioca. Muito determinado em suas ações e bastante direto em suas falas, o delegado Hélio Luz conquistou a admiração de muita gente pela seriedade do seu trabalho, mas também ganhou muitos desafetos. Hoje, vamos conhecer a história de Hélio Luz. Fala galera, aqui é o Paviotti do canal Iconografia da História. Tô aqui com vocês mais um dia. Eu e o Fernando tava trocando ideia, por isso esse sorriso agora. A gente tava fazendo os projetos futuros e a gente só consegue entrar nesses projetos futuros por conta de vocês, certo galera? A gente tá aqui pra contar mais uma história e essa história é bastante interessante porque eu lembro que eu assisti quando eu ainda era moleque um documentário chamado Notícias de uma Guerra Particular. Eu até indico pra vocês e vai estar no meio da história. E aí eu conheci o Capitão Pimentel, que eu já meu amigo, conheci ali naquele documentário o João Moreira Salles, a Katia Lund, o Paulo Lins, pô, uma seleção de gente que se reuniu para falar sobre a violência no Rio de Janeiro. Um desses depoimentos era de um delegado chamado Hélio Luz, e as coisas que o Hélio Luz falou eu nunca esqueci na minha vida, e obviamente após estudar bastante segurança pública eu vi algumas coisas que faziam sentido no que ele falava, e tem muita gente na polícia que pensa desse jeito também, certo? Então a gente vai trazer a história dele aqui. Beleza, galera? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu espero que vocês assistam esse vídeo até o final pra gente fazer essa discussão e contar a história de mais esse personagem da história brasileira da segurança pública. Beleza? Edu, roda a vinheta. Galera, a Insider é uma das empresas que eu sempre me animo em falar aqui pra vocês no canal. Vocês veem que eu tô com a camiseta deles aqui, né? Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu adoro as roupas da Insider. No meu armário só tem roupa da Insider, de verdade. Uma hora eu vou mostrar ele pra vocês. O ano começou com tudo e hoje eu tenho uma dica pra quem trampa o dia inteiro com camiseta. É a undershirt da Insider. Essa peça é essencial para você que não quer ficar com aquela pizza debaixo do braço e livre de odores se abrir mão de um grande conforto. Essa peça está disponível em várias versões, desde a simples até a block, para aqueles que têm problemas de transpiração em excesso. Vai direto no site e garante a undershirt Insider. Aí você aplica o cupom Iconografia 12 e ganha mais 12% de desconto no seu carrinho. Eu visto GG, mas a Insider é bem democrática também nos tamanhos, tá? E de tamanho PAXXGG. O link está na descrição e o QR Code está na tela. Papo dado, entra lá no site, monta seu carrinho e aplica o cupom Iconografia 12. Bom galera, como disse na introdução, a gente vai falar da história do Hélio Luz, um delegado que fez história na Polícia Civil do Rio de Janeiro, o que não é fácil. E para contar essa história, vamos usar como referência o livro, bota aí na tela, Edu, pra gente, Hélio Luz, um xerife de esquerda, de Cid Benjamin, e o documentário Notícias de uma Guerra Particular, que eu já citei para vocês, de João Moreira Salles, Katia Lund e muitas entrevistas que Hélio Luz deu a diferentes veículos de comunicação. Eu preciso parar aqui para trocar uma ideia com vocês antes da gente continuar esse vídeo. Tem muita gente que segue o nosso canal que é de esquerda, tem muita gente que segue o canal que é de direita. E essas pessoas, eu gosto das pessoas que têm noção das coisas, que tem um pouco de bom senso. E eu acho que são essas pessoas que sustentam o nosso canal e nossas histórias. Se você é um radical de esquerda ou um radical de direita que vai parar o vídeo agora porque eu falei que o Hélio Luz é de esquerda, ou que eu vou apresentar o chefe dele, que é o Nito Cerqueira, que é de direita, eu acho muita ignorância da sua parte. Então continue aqui que você vai entender que as ideias de esquerda e de direita contemplam muitas soluções para a segurança pública e travam elas também. Então a gente precisa dialogar como um país democrático é. Bom, vamos lá. Hélio Tavares Luz nasceu em Porto Alegre em 3 de abril de 1946. O seu pai era militar e foi transferido para o Rio de Janeiro. Então, com 1 ano de idade, ele se muda para o Rio de Janeiro, então ele é praticamente um carioca. Hélio Luz se formou em Direito na antiga Universidade do Estado da Guanabara, que hoje é a atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Antes de entrar para a polícia, ele era escriturário do Banco do Brasil e prestava assessoria jurídica voluntária em comunidade do Rio de Janeiro. Em seu depoimento para o documentário que eu indico muito para vocês, Notícias
Notícias de uma Guerra Particular, ele fala que não sonhava em ser policial, mas que queria um trabalho que lhe desse tempo para ficar à toa. Então, por exemplo, ele pegava aqueles, na época, a polícia, não sei se existem esses plantões ainda, mas tinha os plantões que o cara trabalhava 2, 3 dias seguidos e depois ficava uma semana em casa, coisas assim, sabe? Ou o cara trabalhava 24 horas e ficava 3 dias em casa, coisas desse tipo. Eu não sei se ainda fazem esse tipo de plantão. Quando saiu o concurso pra polícia, ele decidiu prestar. Ele prestou um plantão em que ele trabalharia 24 horas e teria 4 dias de folga. Além disso, ele disse que não queria ser um burocrata, por isso não queria continuar no Banco do Brasil mexendo com papelada, tá? Bom, uma vez aprovado no concurso, ele entrou para a Polícia Civil, atuou como delegado e tornou-se chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em julho de 1995 a setembro de 1997, na época em que o Estado era governado pelo governador Marcelo Alencar. Nessa época, o secretário de Segurança do Estado era o general da reserva Newton Cerqueira, esse de direita, que ele foi integrante, inclusive ativo do regime militar, mais conhecido como o homem que tirou a vida de Carlos Lamarca em setembro de 1971, que é ídolo de muitos guerrilheiros de esquerda do período. Hélio Luz era conhecido como um homem de esquerda que tinha se posicionado contra a ditadura. Algumas pessoas diziam até que ele tinha feito contato com o MR8, que era um movimento revolucionário de guerrilha urbana, tá? Mas isso nunca foi comprovado. Ele nega ter feito parte desse grupo, mas diz que conviveu com seus integrantes e vivia com o jornal do MR8 debaixo do braço. O trampo dele era só esse. Ele era, me parece que afeito à causa, né? Tinha uma afeição pela causa, uma afetividade. Diante disso, muita gente criticava o fato de Hélio Luz estar trabalhando com o general Newton Cerqueira, justamente o homem que tirou a vida de Lamarca, um dos líderes da MR8, que fazia parte, né? E é interessante pensar nisso, né? Como dois caras, um de direita e um de esquerda, um que apoiava a ditadura e o outro que tinha uma afeição a movimentos de guerrilha de esquerda, se juntarem ali para falar sobre segurança pública em um período que a gente estava entrando na democracia, que é meados dos anos 90. Ao falar sobre essa questão, dos caras vincularem o nome dele com o nome do Cerqueira, ele lembra que a sua relação com o Cerqueira era profissional e que ele não discutia questões ideológicas. O lance dos caras era se juntar para fazer polícia. Então, o delegado Hélio Luz se tornou chefe da Polícia Civil com a missão de cortar a corrupção que estava entranhada nas forças policiais do Rio de Janeiro. De acordo com o próprio Hélio Luz, a estrutura na qual a polícia foi criada fez com que ela fosse corrupta e muitas vezes violenta, já que ela foi criada a serviço do Estado, né? E é o Estado e a elite que ela serve, porque os caras, ideia do Luz, tá? Porque quem consegue controlar o Estado é uma elite que está no poder sempre. Segundo ele, dentro dessas estruturas, nem todos são iguais perante a lei, porque aquele que tem mais dinheiro nunca terá o mesmo tratamento daquele que vive na periferia. E eu acho que isso todo mundo concorda de uma certa maneira, né? O Hélio Luz, ele afirma no documentário Notícias de uma Guerra Particular, que eu já indiquei para vocês, tem aqui nessa plataforma, que todos são iguais perante a lei, dependendo do quanto cada um ganha. Para ele, a polícia foi criada para defender o Estado e aqueles que detêm o Estado nas mãos. A partir do momento que se passa a esperar que ela defenda a sociedade como um todo, começa a corrupção e a violência, porque você precisa corromper ela para que ela faça, muitas vezes, para que ela faça o que você quer de uma forma privada, né? Muita gente que tem dinheiro, muitos empresários, muitas pessoas assim, passam a corromper as forças policiais para prestar serviço para eles e não mais para o Estado. Por isso ele defende que todos passem a ser realmente tratados como iguais perante a lei, que as forças policiais façam valer a lei, tanto em Ipanema quanto na Rocinha. Tem uma fala do Hélio Luz que é interessante, por mais que você seja de esquerda e de direita, vocês vão entender o que eu tô falando. Ele fala assim, olha, as pessoas, elas não querem uma polícia honesta, elas não querem uma polícia que seja rígida, que cumpra a lei, elas querem uma polícia que beneficie os interesses delas. Aí ele conta uma história, que eu vou repassar aqui pra vocês, que sempre me marcou. O Hélio Luz, ele tinha uma equipe e tinha uma pequena cidade no interior do Rio de Janeiro, onde o carcereiro, que hoje é o policial penal, né, o carcereiro da delegacia, naquela época chamava-se de carcereiro, ele virou as costas, virou bandido, tomou a delegacia da cidade e arrumou um bando lá e tava atormentando a cidade. Beleza, o Hélio Luz foi chamado, falou assim, ó, você vai sair da capital, você vai pra essa cidade do interior, e nessa cidade do interior você vai conter esse bandido que tá lá e esse bando. A cidade era calma e depois se colocou num lugar bem violento por conta dessa rebelião armada aí pelo carcereiro que virou bandido. E o Hélio Luz disse que chega nessa cidade
cidade e rapidinho ele resolve o problema. Você vai com os homens da capital ali, tudo cara bruto e tal, você prende o cara, tal. Ele ficou lá pra manter o inquérito e tal. E aí ele falou que a população, quando ele saía na rua, pagava lanche pra ele, queria pagar almoço, convidava ele para um almoço no Rotary Clube, essas coisas, sabe? Como se fosse uma homenagem aos policiais que salvaram as pessoas dali por interesse. Só que em um determinado momento, um menino entrou dentro do mercado de um cara que tinha dinheiro lá nessa cidade, furtou um negócio e o segurança do local deu um tapa na cara do menino. O Hélio Luz, segundo a lei, teve que autuar o cara por agressão. Aí a cidade começou a se colocar contra o delegado. Começou a se colocar contra a equipe do delegado. O delegado Hélio Luz começou a exigir que as pessoas não estacionassem em lugar proibido como estacionava. Ah, mas é rapidinho e tal. Então, ele fala que as pessoas querem que a polícia seja corrupta de uma determinada maneira e ela trabalha para corromper a polícia. É muito louca essa história. Então, enquanto eles estavam sofrendo ali com a ameaça e o carcereiro estava ameaçando os caras, tava bom chegar alguém e salvar. A hora que começou a cumprir todas as leis, aí já não é mais legal, né? Bom, no período em que o Hélio Luz foi chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, os caras fizeram muitas prisões, tá? Importantes. O Marcinho VP, o próprio Fernandinho Beiramar chegou a ser preso da primeira vez nesse período também. Nomes importantes e conhecidos dentro do comércio de substâncias legais. Essas prisões aconteceram a partir do importante trabalho de investigação da Polícia Civil e mudaram os rumos do comércio ilegal de substâncias nas comunidades que eles controlavam, tá? O Hélio Luz também teve um importante papel à frente da DASA, a Divisão de Antissequestros. Durante a sua gestão, houve uma redução considerável no número de sequestros no Rio de Janeiro. A gente já falou dessa história, e isso tem muito a ver com a presença dos adidos na Polícia Civil, os adidos que são membros da Polícia Militar, que eram muito casca-grossa, que foram para a Polícia Civil, e algumas medidas que o Hélio Luz tomou lá na frente da Delegacia Antissequestro. Os casos de sequestro caíram de 108 sequestros em 1995 para 58 em 1997. Segundo ele, essa redução aconteceu porque a própria polícia estava sequestrando, tá? Olha o que o Hélio Luz falava. Ao assumir o cargo, pessoal, na DAS, Delegacia de Antissequestro, o Hélio Luz deu declarações dizendo, abre aspas, agora a Delegacia Antissequestro não vai sequestrar mais, fecha aspas, e passou a combater toda uma estrutura que estava montada ali naquele local. Ele colocou para fora da divisão de sequestro empresas de seguro que negociavam resgates, advogado que negociavam resgates e deixou claro aos policiais que quem se envolvesse em sequestros teria punições severas. Como que acontecia isso daí? A gente explica melhor no vídeo sobre os adidos que nós já fizemos aqui no canal, vamos deixar no card para vocês. Como estava acontecendo uma onda de sequestro muito grande, meados dos anos 90, quando o Hélio Luz entrou na divisão antissequestro, muitos policiais viram a oportunidade de ganhar dinheiro sequestrando pessoas ou negociando a entrega de recompensas e não indo lá tentando estourar o cativeiro. O primeiro protocolo é sempre estourar o cativeiro, resgatar a vítima sem pagar os bandidos, porque se você pagar, você pode ter um efeito dominó com muito sequestro. Mas, se um cara ricaço tem um seguro de vida de 10 milhões, por exemplo, compensa muito mais pro seguro negociar com a polícia e pagar um resgate de 500 mil do que pagar 10 milhões para a família do cara se executar o cara no cativeiro. Tá entendendo como é que as oportunidades vão surgindo nesse processo? O Hélio Luz mandou todo mundo embora e já era. Hélio Luz disse que quando ele chegou ali na antissequestro tinha 150 policiais, mas quando ele disse que quem não quisesse trabalhar deveria ir pra rua, se não ia ser preso, sobraram apenas 30 caras, que eram os 30 policiais que iam meter o louco. Era uma época em que chegava a acontecer 3 sequestros no mesmo dia no Rio de Janeiro e que muitas famílias ricas estavam indo embora do Rio de Janeiro com medo de serem as próximas vítimas. As ações e declarações de Hélio Luz geravam muita polêmica, fazendo com que ele recebesse ameaças e muitos xingamentos, tá? Me parece que isso é uma das coisas infernais que o Hélio teve que enfrentar na vida dele. Mas ele não se intimidou e seguiu com o objetivo de construir uma polícia que estivesse realmente a serviço da sociedade por igual. Para isso, o Hélio Luz implantou um processo de renovação dos quadros de comando da polícia para combater a corrupção, dar fim à ineficiência e colocar o policial a serviço do cidadão e de qualquer cidadão, tá? Ele montou uma equipe de delegados jovens que tinham uma boa formação e estavam dispostos a mudar a estrutura do trabalho que era praticada naquele momento. Foi uma oxigenação um pouco da polícia do Rio de Janeiro e ajudou. Ao falar sobre o comércio ilegal de substâncias, Hélio Luz dizia que para um garoto pobre da comunidade, esse tipo de trabalho, né, no comércio ilegal de substâncias, era visto como emprego, uma forma de se mostrar, de ganhar dinheiro, de ter potencial ali para, enfim, aparecer. Na época que foi delegado, depois chefe da Polícia Civil, as organizações criminosas não eram tantas como hoje e tão
fortes. O poder estava nas mãos do Vermelho, né, do Rio de Janeiro lá, que eu já falei pra vocês. Além disso, o jogo do bicho era muito forte e Hélio Luz falava sobre como essa atividade também estava ligada à corrupção policial e poderia aumentar cada vez mais e ficar cada vez mais violenta, o que de fato ficou. Para ele, o sistema penitenciário brasileiro é uma das maiores vergonhas que existem no país. Para ele também, né, falando, as condições subhumanas dos presídios, na visão dele, transformam um cárcere em uma fábrica de monstros. E ele não estava totalmente errado, né? Porque as facções, muitas organizações começaram a crescer dentro das cadeias por não tomar as devidas providências. E as favelas, ele retoma a história para dizer que as favelas são, na verdade, verdadeiros quilombos e que são heranças da escravidão. E é verdade mesmo, porque os escravizados, como foram libertos aqui no Brasil, eles acabaram não tendo lugar para morar, porque foram expulsos do centro da cidade onde ficavam, não tiveram uma estrutura para trabalhar e muitos deles foram morar dentro dos morros, tá bom? E sobre a corrupção policial, pessoal, o Hélio Luz falou que as pessoas, os policiais não têm que receber dinheiro, porque recebendo dinheiro ou fazendo favores por fora, o cara se mete em corrupção. Mas também isso depende do salário, da estrutura de trabalho, de como que o cara tá trabalhando, porque ser policial no Brasil também não é fácil, velho. Não é fácil você ser polícia no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar, porque ganha-se pouco e se expõe a um risco muito alto. Em setembro de 1997, Hélio Luz foi demitido da chefia da Polícia Civil pelo governador Marcelo Alencar. A demissão ocorreu, segundo nós pudemos ver, porque ele cobrou a agilidade do governador para enviar à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, alerge um plano de cargos e salários que modernizaria a polícia fluminense, com aumento de salário, aumento de condição de trabalho, subsídio para questão psicológica e tal. O delegado Hélio Luz disse em entrevistas que se o projeto não fosse enviado, ele usaria uma tarja preta no braço em sinal de protesto de luto. E ele acabou posando em fotos, tá, para jornais e revistas com essa tarja preta no braço. O governador considerou a sua atitude descortês, indisciplinada e anunciou a demissão do Hélio Luz durante a inauguração de um centro para atender os adolescentes infratores. Isso é um problema dos governadores do Rio de Janeiro. Ao invés de melhorar a carreira policial, fazer controle da polícia, tudo certinho, dando melhores condições, não, os caras vão fazendo uma série de outras políticas. Afastado da polícia na época, o Hélio Luz foi eleito deputado estadual em 1998. Exerceu seu mandato entre 1999 e 2002 e não se candidatou nunca mais. Em 2002, ele deixou o partido que ele fazia parte, o Partido dos Trabalhadores do PT, alegando divergência política intransponível com a então governadora da época, Benedita da Silva, e outros quadros do PT. E depois disso, ele abandonou a vida pública, se aposentou e foi viver com a família em Porto Alegre. Para Hélio Luz, o problema da segurança pública no Brasil só vai ser resolvido quando resolver a cultura e a estrutura corrompida de um Estado que trabalha para uma classe só. Segundo ele, quando tivermos um Estado menos desigual, a segurança do país será outra, certo? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assistido até agora. É a história de um delegado muito importante aí que fez história também no Rio de Janeiro. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se, porque é muito importante que você faça, você dê essa força pra gente, essa ajuda. E, se possível, deixa seu Pix, mas o mais importante mesmo é deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Um forte abraço a todos, fui, valeu!